Bem, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da nossa querida Casa de Emmanuel. Como de costume, né? Vamos fazer a prece inicial da Janete, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Então, pode fazer a prece, Janete. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, aqui estamos agradecendo por mais essa oportunidade de estudarmos essa obra Caminho, Verdade e Vida, esses ensinamentos que tanto nos fazem refletir, que possamos, Jesus, nesta noite, estarmos nos enriquecendo um pouco mais através dessas reflexões, possamos estar enriquecendo nossos espíritos, nossos íntimos, né? E queremos pedir também, nesta hora, pela nossa irmã Doroteia, que ela receba todo o amparo da Falange Mestres, Dr. Bezerra de Menezes, que ela seja amparada, que ela possa logo estar de volta para a nossa reunião. Que possamos todos ser abençoados por esse Deus, que possamos estar renovando a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores, porque com certeza virão. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos compartilhar. Estão vendo? Estamos. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 3. Primeiro, eu queria só fazer um comentário a respeito até do próprio título, né? O tesouro enferrujado, que Emmanuel vem trazendo, se referindo aos nossos valores espirituais, né? Esse tesouro, todos nós o temos, né? Dentro de nós mesmos, Deus colocou em nós. E aí, Emmanuel, no decorrer dessa leitura, ele vai mostrando por que nós deixamos esse tesouro ficar enferrujado, né? Por quê? Quais são os nossos atos que faz com que esses tesouros se enferrujem? É isso aí, podemos prosseguir, Vitor. Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel vem dizendo para nós: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, quando ele fala, né, dessa paixão, dos sentimentos, os sentimentos do homem, né, nas próprias ideias apaixonadas. O que é paixão? O que uma paixão provoca? Né? Normalmente, uma paixão provoca assim, um entusiasmo muito grande da gente realizar alguma coisa. Eu sou apaixonada por determinada coisa. Eu trouxe um exemplo aqui. Eu sou apaixonada por leitura. Então, se eu sou apaixonada por leitura, eu posso estar criando algum evento, direcionando essa minha paixão para algo de bom, criando um espaço de leitura para que outras pessoas possam ter acesso a boas leituras, e isso estará produzindo uma coisa boa, que eu estou com um bom sentimento, eu estou com esse bom propósito. Mas, em contrapartida, se essa mesma paixão me leva a desenvolver um ato de leitura, um grupo onde eu esteja disseminando leituras que vão desvirtuar, não é, mentes, consciências, e aí eu já não vou ter aquele resultado proveitoso, né? Então, tudo depende da nossa intenção, da vontade boa de realizar alguma coisa, de estar trabalhando nessa obra de Deus, nesses propósitos de Deus. Porque quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, né? É a nossa evolução, é o nosso progresso espiritual. Então, muitas vezes,
a nossa vontade de realizar coisas faz com que a gente fuja desse propósito divino, porque a gente direciona esses propósitos para um lado muito egoísta, para um lado muito nosso, ou para um lado ruim mesmo, né? Dependendo dos nossos pendores, dos nossos valores. Alguém quer complementar? Flávio, quer falar? Fala, Flávio. Tá. Eu tô com o som aí. Tá escutando? Tá baixinho, mas... Paixão é complicado, né? Como a Janete falou, né? A intenção, realmente, é que vale aí. Mas a paixão pode ser muito perigosa, né? Quando você desenvolve esse sentimento e faz com que você atropele o que você está pretendendo, né? Você sai até fora de si, né? Você não tem até um certo equilíbrio quando você desenvolve uma paixão desenfreada, né? Independente do que seja. No caso aqui eu estou falando materialmente falando. E é muito perigoso, porque você deixa de fazer algo que você se desequilibra. Então, aquilo que parecia estar sob seu domínio, já vai fugir do seu domínio. Quando foge do seu domínio, obviamente terão consequências, né? E tem paixões aí que a gente vê, né, através da vida aí, né? Paixões, N tipo de paixões, que realmente é um desequilíbrio muito grande das pessoas em relação àquilo ou àqueles, dependendo da situação. Então, a paixão é muito perigosa, né? Porque quando você se desequilibra e confunde as coisas, realmente ela te leva a um patamar assim de erros, né? Que você mais tarde irá sofrer através das dores do corpo, dos sentimentos que irão se desenvolver disso e que vão te fazer mal. E dependendo ainda fisicamente ou da sua intenção no pensamento, isso vai ser resgatado em outras vidas, ou até nessa vida mesmo, porque com certeza você vai fazer com que pessoas no seu entorno, isso aí independente se você conhece ou não, elas vão sair prejudicadas. E quando você prejudica as pessoas, você realmente comete um erro, comete um delito em relação às leis divinas. E isso vai ter que ser resgatado depois, vai ter que ser suprido essa sua forma. Por isso que a paixão é muito complicada. Geralmente, né, é uma questão de evolução. Quando os espíritos são muito mais evoluídos, né, existe uma evolução muito plena nisso aí, eles não desenvolvem essa paixão. A paixão deles é equilibrada. Não é uma paixão que venha a ser nociva. É uma paixão realmente de sentimento inato que vem de dentro dele, mas que ele sabe equilibrar tudo. E não estou deixando que ele não tenha paixão, mas é uma paixão muito equilibrada, porque dessas paixões ferozes, vorazes que a gente encontra por aí. Muito complicado. Para a gente, para o mundo de provas e expiações, então, é muito complicado quando fala-se em paixão, que abre um leque muito grande de comportamentos e atitudes. O Kardec até pergunta para os espíritos se a paixão seria algo de ruim, né? E ele diz que não, que a paixão é até importante para que você inicie, para você comece um empreendimento, para te dar um impulso. O que faz com que ela seja prejudicial é quando ela te domina, como você está falando, né, Flávio? Quando a paixão começa a dominar o seu equilíbrio, aí realmente já foge ao controle. Ele até compara a paixão a um corcel, né, desenfreado, um cavalo desenfreado. Então, é importante que haja esse primeiro impulso, né? Que venha essa vontade de você realizar alguma coisa, mas que você não perca o seu equilíbrio, né? Diante dessa vontade de realizar alguma coisa. Mais alguém, gente? Podemos continuar, né, Vitor? De um modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias,
O zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Então, aí a gente vai destrinchando, que é bem grande, né, o parágrafo. Então, o amor, né, o amor como interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, né? A gente sabe que o amor é o sentimento maior, não é? Foi definido que Deus é amor. Então, como iremos fazer com que esse amor fique apenas à conta de uma emoção transitória, de tanto com relação a relacionamentos, né, homem e mulher, relacionamentos amorosos, como com relação ao amor por coisas materiais, por bens materiais. E não é isso, né? O amor é muito mais, o amor é o que une, ou deveria unir todas as criaturas com relação a esse amor universal, né? Que é realmente o sentimento maior. Com relação a essa beneficência, né? A bondade, ele diz aqui, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Como a bondade pode estar provocando perturbação? Né? Não deve, não deveria provocar uma perturbação. Se é bondade, se é beneficência, ela tem sim que provocar muita união, muita satisfação no trabalho de bondade. Então, se essa beneficência está produzindo uma perturbação, é que por trás dela existe um sentimento de orgulho, não é? Nosso, que está atrapalhando esse trabalho, um sentimento de autoritarismo, muitas vezes, num trabalho em grupo, onde as pessoas se reúnem para realizar alguma coisa, né, em prol dos irmãos mais necessitados, seria um exemplo, deveria apenas imperar a harmonia, a alegria, a boa vontade, que é a beneficência. Então, por que muitas vezes ela causa perturbação, né? Porque nós estamos colocando acima dessa bondade o nosso egoísmo, a nossa prepotência, não é? O nosso orgulho. E outro ponto que ele fala também é com relação à fé, não é? Nós já conversamos aqui a respeito da fé. Se nós acreditamos, se nós temos essa relação de confiança entre Deus, né? Compreendemos quais são os desígnios desse Deus, acreditamos na bondade de Deus, em tudo que Ele faz de maravilhoso para nós, como essa fé pode estar gerando guerras sectárias, não é? Não faz o menor sentido as pessoas promoverem guerras pela fé, né? Não é contraditório. Se fé é a tua união com o divino, é a compreensão de Deus e toda a sua obra maravilhosa. Como é que eu vou estar cavando, né? A guerra, quer dizer, eliminando irmãos nossos, né? Criaturas, somos todos filhos do mesmo Deus, então são essas ferrugens, vamos dizer assim, né, que Emmanuel está querendo dizer. Nós temos o amor, nós temos a fé, nós temos a beneficência, que são tesouros que Deus coloca em forma de sementinhas dentro de nós e que nós deveríamos estar desenvolvendo todas essas potencialidades, mas não, nós enferrujamos quando nós colocamos o nosso egoísmo, né? O nosso orgulho em cima desses dons divinos que nós recebemos de Deus, né? E deixa eu ver se ele fala mais... fala a respeito do zelo também, né? O zelo sagrado da existência, né? No sexto. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. O que é o zelo da existência? É o respeito pelo existir, pela vida que Deus nos dá. Então, como eu vou estar cultivando esse egoísmo se eu reconheço a beleza do existir? E a vida é para todos. Se eu quero estar bem, o meu irmão também quer estar bem, né? Então, eu tenho que cultivar, sim, a fraternidade, eu tenho que estar me colocando no lugar do outro para realmente esse existir ser pleno,
tanto para mim como para todos, mas não, é o que ele fala aqui, o zelo sagrado da existência, criando esse egoísmo. Eu sempre pensando em mim, ou naqueles que estão próximos a mim, e jamais no todo, jamais em toda a família universal, né? Mais uma vez, uma ferrugemzinha. É o egoísmo, que é uma dessas ferrugens que está fazendo com que esse tesouro, né, que está dentro de cada um de nós, não venha a brilhar, não venha a reluzir. Porque nós, com as nossas próprias opções, através das imperfeições, nós fazemos com que essas ferrugens ainda continuem bem presentes, né? Vocês querem falar, gente, alguma coisa? Nada? Está sem áudio, Flávio. Você já falou tudo. É isso aí mesmo. Não, mas o composto que você fez, né? Você cercou tudo. É isso aí mesmo, é questão evolutiva, é o egoísmo, o orgulho. Lá atrás, né, que você falou da bondade, é a vaidade, né? Eu mostrar, né, para todo mundo que eu estou fazendo a bondade, que eu sou bonzinho. Mas será que eu sou bonzinho fazendo isso? Claro que não. Claro que não. O Helder cansa de falar isso aí no grupo da tarde aí, entendeu? A maneira como a gente consegue camuflar para os outros, mas a gente não consegue camuflar para nós e muito menos para Deus. Então, na verdade, nós somos aquilo mesmo. A gente faz em benefício da sociedade, em benefício da população, mas como que a gente faz? Com que intenção que a gente faz? É muito complicado. E o que a gente faz? É bom, é legal, bacana, isso aqui, mas é muito pouco. É muito pouco. Se nós formos olhar, não vai muito longe, não, né? Quem conheceu aqui, né? Essa senhora já faleceu, já foi colocada aqui no grupo. A dona Neuci, ali da Fundação Leão 23, né? Ali em Bom Sucesso. O trabalho que ela fez, a gente conheceu ela há mais de 30, 40 anos. Aí você vê o que realmente ela propagou de bem em benefício para aquelas crianças que passaram, né, os adolescentes que passaram na vida dela. Como ela se privou da vida dela em prol dos outros. Aí a gente fala, caramba, isso é uma pessoa do povo que a gente conheceu do nosso dia a dia, né? Que a gente esbarrava com ela aí no Guanabara da vida, na Rua de Romeiro da vida, de uma maneira falando. E ela já fez o que fez. E aí a gente, comparamos com ela, e a gente vê que a gente está muito longe dela. Dela, que é uma pessoa do povo, uma pessoa comum. Quem conviveu com ela sabe. Quem visitou lá sabe. Dela, imagina isso, a gente está muito longe de uma pessoa que é comum ao povo, mas que se abdicou praticamente da vida dela em benefício de crianças e adolescentes. Imagina por aí o que a gente conhece por aí, que a gente já cansa de dizer aqui. Então, se a gente já está muito longe dela, mas muito longe mesmo dela, imagina os outros. Realmente é uma distância assim, enorme. Né? Ou seja, a gente faz muito pouco, né? Praticamente nada do que realmente nós deveríamos fazer. Né? Mas é uma questão de tempo. A Janete mesmo coloca, né? Seremos anjos, um dia seremos. Seremos mesmo. Onde já seremos anjos. Aí, quando chega no mundo espiritual, não é? Aquelas histórias que a gente cansa de ver na literatura. Ué, por que ele está ali? Por que ele está lá e eu não estou? Ué, né? Por quê? Sempre tem um porquê, tem uma razão e realmente tem uma justificativa para isso. Porque ele fez isso, ela fez isso, se você não fez, você não fez, você não fez. Por isso, essa é a diferença. Interessante, né, Flávio? É o exemplo do irmão Jacó, né? Que trabalhou incansavelmente pela doutrina, pela caridade, trabalhou, fez muito. E quando chegou no plano espiritual, ele ficou abismado, porque ele estava apagadinho, né? A luz que ele achava que ia ter, ele não tinha, e ele não estava conseguindo entender porque que ele foi até presidente da Federação Espírita Brasileira, mas quando ele chegou lá, ele viu aquela professorinha mais simplesinha, com uma luz, e ele
todo ofuscado, né? Quer dizer, e aí, com o tempo, ele foi compreender, né, que as obras são muito importantes, mas ele esqueceu de trabalhar em prol do próprio crescimento espiritual, né? Do seu melhoramento interior, porque você ajuda todo mundo, mas às vezes, numa relação ou outra, num trato com o outro, você não está usando tudo aquele aprendizado que Jesus passou para nós, né? A doçura, a bondade, a compreensão. Você, tudo bem, você trabalha, você faz, as obras são importantíssimas, ajuda muitas pessoas, mas na hora de você lidar com o irmão, né? Através de uma palavra amiga, você acaba sendo muito ríspido, muitas vezes orgulhoso mesmo, egoísta. Então a gente tem que estar equilibrando, né? Equilibrando aquelas duas asas que os espíritos tanto falam para nós. E aí a gente aprende, essas obras são maravilhosas porque a gente aprende muito. A gente às vezes pensa que está fazendo muitas coisas, mas tem muito que trabalhar, né, gente, para a gente crescer, para evoluir. E quer ver um dos maiores testes do dia a dia da vida? É quando você está com pressa, você que eu digo, o ser humano, está com pressa, está impaciente, tá entendendo? Não quer escutar ninguém, aí aparece alguém para você ajudar. Aí você despreza, assim, descarta assim rápido. Aí você fala assim, aí depois, né? Vem aquele sinalzinho na consciência, fala assim, aí, parabéns, hein? Ótimo. Se fosse Jesus, você iria lá rapidinho, né? Se fosse Jesus, né? Se você Jesus, você ia lá rapidinho atender, né? Mas não foi Jesus, né? Não apareceu com aquela roupa, com aquele cabelo, né? Com aquela imagem que você conhece. É assim, rápido. Mas os testes são assim, quando você menos espera, quando você menos pode, quando você está comprometido com alguma coisa e que tinha que parar, lembra de Chico? Do ônibus? A história do ônibus? Aí o Emmanuel vai lá e atende. Mas eu vou perder o ônibus. Vai lá e atende. E ele foi lá e perdeu o ônibus. Mas o que é mais importante, né? O ônibus ou a pessoa que você tem que dar atenção, né? E a gente vai perder o ônibus? Não vai, não. Mas ele perdeu o ônibus. Então, o ônibus é só uma colocação, mas olha a diferença. Né? A gente não precisa pegar o ônibus, nem comparar com o ônibus, mas olha a diferença. Ele foi lá, ele não ia, mas eu vou perder o ônibus. Aí o Emmanuel falou, vai lá e atende ele. Ele teve que ir lá e perdeu o ônibus. E né? Cada um tem seu Emmanuel para puxar nossa orelha. A gente é que não escuta. Né? E garanto a você que a maioria iria lá contra a vontade, talvez não fosse resolver e também ia perder o ônibus. Ia voltar mais revoltado ainda porque perdeu o ônibus. É verdade. E não ia resolver o problema dele. Ou seja, para lá, tanto para lá quanto para cá, a revolta ia imperar, né? E aí o egoísmo ia imperar. Ou seja, não adiantava nada ir lá contra a vontade e muito menos voltar para pegar o ônibus esperando o ônibus. Só que o ônibus também perdeu. Então ele ia ficar revoltado para lá e revoltado para cá. Ia perder o fruto, né, da obra, do trabalho. Não, acho que não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos continuar, Vitor. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Então, esses sentimentos, né, são realmente esses tesouros que Deus coloca em nós. São essas sementinhas, né, que Ele coloca em nós. A bondade, a caridade, o amor, a doçura, né, e que nós devemos desenvolver. E ele fala para nós, mas o que nós podemos fazer para que nada disso fique enferrujado? Né? Se eu tenho a bondade, todos nós temos a bondade, eu sei em determinado momento que eu devo agir com bondade com uma determinada pessoa, mas eu prefiro ficar sentadinho no meu sofá, né? Prefiro ficar ali, não, está tão bom aqui,
Aí vem a ferrugem da preguiça, que é uma das ferrugens que fazem com que a gente não se mexa para ajudar. E assim com relação a tantas outras coisas, né? A tantos outros dons que temos latente em nós, mas que preferimos estar deixando para lá, deixando para depois, e não nos desenvolvemos, não evoluímos espiritualmente. Deixamos que todos esses sentimentos negativos sejam essas ferrugens, né? Que impedem que a gente possa estar crescendo, não é? Contagiando as outras pessoas com as boas obras. Então é isso. Falem, meninos e meninas. Nós temos a centelha divina, né? Dentro de nós temos o potencial de espíritos perfeitos, não é? Mas deixamos, como você falou, pelas nossas imperfeições, por insistirmos no erro, né? No egoísmo, basicamente o egoísmo, né? Porque do egoísmo vem brotando, né? A gente pensa na gente, coloca nós à frente, né? Materialmente falando, né? E daí a gente começa a distorcer todos os outros sentimentos, né? Porque em cima do egoísmo a gente começa a distorcer o resto, né? Como falou ali no parágrafo anterior, por exemplo, o zelo pela existência, né? Que é muito importante que a gente zele pelo nosso corpo físico, que a gente se preocupe, né, pela nossa saúde, pela nossa segurança. Só que a gente transforma esse zelo, deturpando no nosso egoísmo, de que vale tudo para a gente se manter vivo e acima dos outros, né? Então, que se dane os outros, se for preciso eu prejudicar os outros para que eu, né, esteja bem, para que eu esteja vivo, eu vou fazer. Então, há uma distorção, né, desse sentimento de autopreservação distorcido pelo nosso egoísmo. A fé é a mesma coisa, né? As guerras sectárias que as religiões provocam. A fé é uma coisa maravilhosa. A fé é um sentimento puro de confiança em Deus, né? Mas quando a gente coloca a lente turva do egoísmo, você transforma a fé como sendo a sua fé, né? A sua fé é maior que a dos outros, a sua fé é mais importante que a dos outros. E assim como no zelo pela existência, você passa, mesmo que você tenha que derrubar e destruir o outro, para que a sua fé se prevaleça, né? Então, e por aí vai, né? A gente pega todos esses bons sentimentos e distorce eles na lente turva do nosso egoísmo, né? Na ferrugem, como ele faz aqui a comparação. Acho que a gente chega à pega conclusão esses tesouros e enferruja todos eles. O egoísmo é a grande ferrugem, né? Que vai brotando, né? Todos os outros, todas as outras ferrugens, né? Que impedem que vai distorcendo todo o resto. Esse tesouro maravilhoso que a gente tem dentro de nós, né? Possa ser desenvolvido, né? Possa realmente brilhar, como Jesus disse, né? Que brilhe a vossa luz, nesse simbolismo também desse ouro, dessa prata, que devem brilhar dentro de nós através de todas essas nossas ações. Né? É difícil, né? Como o Flávio falou, o automático é você se preocupar com você primeiro, né? Como ele falou, se a gente está com pressa, se a gente está atrasado, se a gente está... Você não quer nem aí, você vai despachar quem estiver na frente para concluir aquelas coisas que interessam a você em primeiro lugar, né? Então, é muito difícil mesmo. Aí foi o que o Flávio falou, muitas vezes a gente que já estuda, que procura tentar ser melhor, aí depois de um tempo bate aquele arrependimento, bate a reflexão, mas infelizmente o primeiro impulso, o automático, dificilmente, pelo menos falando por mim, né, geralmente, ainda mais nessas horas de provação, como o Flávio falou, porque tudo bem, quando está tudo bem, quando você está tranquilo, quando você está calmo, não tem nem nada assim te perturbando a cabeça, aí você até consegue meio que dar ouvido e ajudar e procurar entender, procurar ouvir os outros.
Mas quando você está com a cabeça perturbada, com obrigação, com prazo, com não sei o quê, você só pensa em você e sai atropelando o que a gente vê pela frente. É Aí, realmente difícil. depois é que a gente para pensar, se arrepende. Ah, mas eu Por isso podia que a ter... gente ainda tem que voltar tanto, né? Para a gente administrar tudo isso, as nossas obrigações e essa necessidade de estar sempre ajudando o outro, né? Arrumando um tempinho para ajudar o outro. Porque como esse exemplo que o Flávio trouxe, né, do Chico, o Chico também tinha suas tarefas, suas atividades profissionais, mas ele, não é? Ele tinha sempre esse tempo para ajudar, praticar caridade, né? Ir lá na periferia, estar sempre ajudando os irmãos. Mas é evolução, como o Flávio falou, é evolução. Para você ver, se até o Chico, né, com toda a evolução dele, mas você vê que no primeiro momento o impulso dele foi não perder o ônibus. Lógico que tipo assim, a consciência dele despertou talvez aí muito mais rápido do que desperta na gente, né? A gente vai se arrepender, sei lá, só no fim do dia, no dia seguinte, ou na próxima encarnação. Quando vai parar para pensar na situação. Então, E aí, mais alguém quer falar? Não. Então, podemos continuar, né? Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, a gente pode refletir o que a gente pode fazer para eliminar essas ferrugens que ainda temos dentro de nós. Quais seriam as nossas atitudes, quais seriam esses passos que devemos realizar para que a gente possa estar se livrando dessa ferrugem que ofusca esses nossos tesouros, né? Então, a gente pode citar uma série de coisas, né? Colocar a mão na massa, né? Acho que acima de qualquer coisa é começar a fazer algo, nos movimentarmos para estarmos desenvolvendo tudo isso de bom que a gente tem, porque a gente tem muita coisa de bom. Nós, né, temos a essência divina, né? Somos filhos de Deus, então temos muita coisa boa dentro de nós. Então, sair do nosso marasmo, sair da nossa zona de conforto, buscarmos a prece para ter essa força e começarmos a trabalhar, não é? Procurar ir ao encontro da dor do outro, da necessidade do outro. Como nós falamos, o egoísmo é uma dessas ferrugens mais ferrenhas mesmo que existem em nós. Então, nós temos que estar, assim, e a questão da vontade, né, gente? Querer fazer alguma coisa, querer realmente fazer esse movimento de trabalho, porque às vezes a gente pensa, eu acho que eu vou fazer isso, mas será que quer? Tem vontade de fazer? E para isso, muitas vezes, a gente precisa sim, precisa estar orando, precisa estar pedindo ajuda para que a gente saia, sabe, dessa estagnação, dessa inércia que muitas vezes a gente se coloca, né? Já falamos aqui, devido à nossa pouca evolução, se deixar, a gente fica num sofá e quer mais que a vida passe e a gente continue ali, sem estar preocupado com tanto sofrimento que está à nossa volta, com tantas dores que a gente pode, um pouquinho, a gente não vai resolver o problema do mundo, mas se cada um fizer um pouquinho para aqueles que estão próximos, não é? A gente vai conseguir ajudar sim. Então, essa é uma das ferramentas que a gente tem que usar para a gente acabar com essa ferrugem que está ofuscando os nossos tesouros espirituais, né? E aí, tem mais alguma coisa para comentar, mas eu acho que vai cair, né? Quando ele fala com relação ainda tem um minutinho ainda. Tem um minutinho, né? Quando ele fala com relação à renúncia perfeita, né? A gente vê no Evangelho essa renúncia perfeita e o perdão sem obstáculos. Nada mais é do que o exemplo do nosso Mestre Jesus, né? Toda a renúncia que ele vivenciou e o perdão
sem condição, né? O perdão incondicional, que é o que nós devemos estar cultivando em nós, é muito importante. Renunciar a tantas coisas tolas que a gente se prende, né? A gente se prende a tantas tolices. E a gente tem que aprender a se dar mais, se entregar mais, em prol dos nossos irmãos mais necessitados, em prol até daqueles com quem nós convivemos, né? Tantas rixinhas, tantas briguinhas, nós nos envolvemos